Bom dia, você que está ao alcance da minha voz nesse momento, pelo canal IBE Fortaleza, receba meu cordial abraço, o meu desejo também de que você tenha um dia na presença de Deus, um ótimo dia, e o desejo também que essa reflexão possa abençoar sua vida, possa influenciar sua caminhada e que nós possamos, juntamente com a ajuda do Espírito de Deus, olhar para dentro de nós, produzirmos frutos de arrependimento, frutos que glorificam a Deus e que mostram verdadeiramente que o Senhor continua sendo nosso Deus, aquele que nos conduz em caminhos de santidade, em caminhos de temor ao seu nome e em obediência à sua palavra. Nós continuamos meditando na epístola de Tiago, ainda no capítulo 4, eu insisto um pouco mais ainda no versículo 6 até o versículo 10, quando ele vai dizer assim: mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Tiago está confrontando pessoas crentes que estavam agindo como descrentes, como já foi descrito no versículo do 1 ao 4, quando ele descreve atitudes carnais, egocêntricas, infiéis, e ele chega até a chamar de adúlteros e inimigos de Deus. Nesse contexto, ele os chama de pecadores que precisam se arrepender e viver como tementes a Deus, crentes em Jesus, discípulos e homens e mulheres que estão buscando a santidade. Simplesmente se sentir mal não adianta nada. Nós precisamos realmente termos atitudes que mostrem realmente arrependimento e mudança de vida. Hoje, quem também vai nos inspirar nessa reflexão é o comentário bíblico popular do Novo Testamento. E ele traz algumas sugestões tão preciosas. Quando ele vai falar desse versículo 6, quando ele diz: mas ele nos concede graça maior, por isso diz as Escrituras que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse versículo é citado de Provérbios, capítulo 3, versículo 34, quando Provérbios diz: ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Então, Tiago aqui está citando esse texto de Provérbios e nós podemos entender que ele dá mais graça quando os fardos se tornam mais pesados, concede mais força quando as tarefas aumentam e as muitas aflições acrescenta a sua misericórdia. Em meio a inúmeras provações, ele multiplica a paz. É uma citação de Anne Johnson Flint. Para provar que Deus concede graça conforme necessário, Tiago cita Provérbios 3,34, como eu já citei anteriormente, acrescentando a ideia de que a graça é prometida aos humildes e não aos orgulhosos. Deus resiste aos soberbos, mas não pode resistir ao espírito quebrantado. Capítulo 4, no versículo 7 até o versículo 10, encontramos 6 passos a serem seguidos quando há arrependimento verdadeiro. Tiago condenou os pecados dos santos, ou seja, dos que frequentam igrejas e dos que cantam com as mãos para cima
e que tem todo aquele ritual que nós já conhecemos, pessoas que frequentam igrejas como eu e você. Então, Tiago condena os pecados dos santos. Suas palavras penetram em nosso coração, nos convencendo da culpa. Caíram como raios do trono de Deus. Percebemos que Deus está falando conosco. Sua palavra nos levou à contrição. Mas o que devemos fazer então? Primeiro, nós precisamos nos sujeitar a Deus. Significa que devemos nos submeter a Ele, estar prontos a ouvi-lo e obedecer-lhe. Precisamos ser maleáveis e contritos, e não orgulhosos e obstinados. Também temos de resistir ao diabo, fechar os ouvidos e o coração para suas sugestões e tentações e usar as Escrituras como espada do Espírito para repreendê-lo. Se resistirmos, a Bíblia diz que Satanás fugirá de nós. Em seguida, no versículo 8, devemos nos achegar a Deus por meio da oração. Devemos nos colocar diante dele com súplicas intensas e com fé, e expressar tudo o que está em nosso coração. Ao nos aproximarmos dele desse modo, veremos que ele se chegará a nós. Pensávamos que ele se manteria afastado de nós devido à nossa condição carnal e mundana. Mas quando nos achegamos a ele, recebemos perdão e restauração. O quarto passo é descrito assim: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois o duplo, limpai o coração. As mãos se referem a ações e o coração a motivos e desejos. Purificamos as mãos e limpamos o coração ao confessar e abandonar os pecados externos e internos. Como pecadores, precisamos confessar os atos perversos. Como pessoas de ânimo duplo, os motivos conflitantes. No versículo 9, a confissão deve ser acompanhada de tristeza profunda pelo pecado. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O momento em que Deus nos convence do pecado não é para leviandade. Ao contrário, é o momento de nos prostrarmos diante de Deus e lamentarmos a nossa pecaminosidade, impotência, frieza e aridez de vida. É o momento de nos humilharmos e chorarmos por nosso materialismo, secularismo e formalismo e nos manifestarmos interior e exteriormente o fruto do genuíno arrependimento. Por fim, precisamos nos humilhar na presença do Senhor, como diz o versículo 10. Se nos colocarmos sinceramente a seus pés, no seu devido tempo, ele nos exaltará. Vale a pena, pois, buscarmos o Senhor e continuarmos desfrutando da sua intimidade, do seu amor e do seu perdão. Que Deus então nos ajude. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu estou completamente convencida de que vale a pena buscar e desfrutar da presença e da companhia do Senhor. Um grande abraço.